Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Greve dos rodoviários entra no terceiro dia em Esteio. Categoria reivindica aumento de salário e benefícios. Motoristas gaúchos têm até amanhã para quitar o IPVA com descontos máximos. Senado aprova a liberação de 360 milhões de reais para as regiões atingidas por eventos climáticos no Rio Grande do Sul. É agora no Ubra Notícias. A greve dos rodoviários de Esteio segue nesta quarta-feira. A categoria tem reivindicado o aumento salarial adicional de dupla função e vale alimentação. A rotina dos moradores de Esteio que trabalham na cidade e em outros municípios da região metropolitana de Porto Alegre mudou desde o começo desta semana. A greve dos rodoviários acabou diminuindo a circulação dos ônibus. Com isso, os passageiros estão aguardando mais tempo, ou então estão recorrendo a outros meios de transporte, como trem, táxi e aplicativo. A Justiça do Trabalho fixou um percentual mínimo de 35% para a operação do serviço nos horários de picos, ou seja, das 5h30 às 8h30 da manhã e das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. No restante dos horários, o percentual é de 15%. A categoria reivindica um aumento salarial de 5%, devolução do adicional de dupla função de 15% sobre o salário proporcional à jornada e também o vale alimentação de R$ 30. As empresas Viação Burguesa do Transporte Municipal e a Real Rodovias Intermunicipal alegaram que não puderam cumprir os pedidos dos rodoviários por dificuldades financeiras causadas pela pandemia e da concorrência de outros meios de transporte, que ocasionaram a queda no número de passageiros. Conforme a Metroplan, que administra o transporte coletivo intermunicipal, apesar das mudanças nos serviços, os passageiros estão sentindo menos os transtornos, já que o trajeto deles pode ser realizado também pela Transurb, que faz os deslocamentos entre Porto Alegre e o Vale dos Sinos. Os motoristas gaúchos têm até quinta-feira para garantir desconto máximo no pagamento do IPVA. Os descontos para quem quitar o imposto até esta quinta-feira podem chegar a 22,4% do valor total. Isso inclui a diminuição de 3% pela antecipação do tributo e os benefícios concedidos pelos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Os descontos de Bom Motoristas variam em 3 faixas conforme o período que o proprietário não cometeu infrações. A redução vai de 5% a 15% no valor do IPVA. Já o programa de Bom Cidadão é destinado aos contribuintes do Nota Fiscal Gaúcha. A redução varia de 1% a 5% conforme o número de notas com CPF emitidas. Já para os proprietários que optaram pelo parcelamento por meio do sistema Pix, precisam gerar todo mês um novo QR Code para o pagamento. A consulta do valor do IPVA e a geração do código, além de outros serviços, estão disponíveis no site ipva.rs.gov.br ou no aplicativo IPVA-RS. A recomendação é sempre verificar as informações do destinatário antes de fazer o pagamento para evitar golpes. Para pagamento presencial, o motorista precisa ir nos bancos da rede credenciada. As opções são Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicobi, Banco do Brasil e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção Pix está disponível em mais de 760 instituições. Junto do IPVA, é possível quitar a taxa de licenciamento e as multas de trânsito. O Centro Histórico de Porto Alegre recebeu ações para localizar e combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Os serviços foram feitos por técnicos da Secretaria Municipal da Saúde e integrantes do Exército. Essa iniciativa já aconteceu em 5 bairros da capital para orientar a comunidade, identificar e eliminar criadouros de mosquitos, além de fazer busca ativa de casos compatíveis com a doença. Foram localizados 2 focos do mosquito, em uma bromélia em uma praça na rua Washington Luiz e outro em uma universidade que fica na mesma rua. A instituição já foi notificada para realizar a limpeza do terreno devido ao acúmulo de materiais de construção.
Porto Alegre tem mais de 150 casos confirmados e nenhuma morte por dengue. A prefeitura orienta quem quiser denunciar focos do mosquito que ligue para o telefone 156 ou registre pelo aplicativo 156 mais POA. Uma medida provisória para liberar um crédito extraordinário de 360 milhões de reais para a região sul do Brasil. O local foi atingido por um ciclone que causou mortes no ano passado. A aprovação do crédito extraordinário foi feita pelo Senado Federal. O objetivo com a medida provisória é dar uma resposta emergencial e de proteção para apoiar e intervir nos municípios que foram atingidos pelo ciclone em 2023. Agora, o texto segue para ser promulgado pelo presidente da República. O evento climático vitimou cerca de 50 pessoas no Rio Grande do Sul. Além disso, atingiu mais de 100 cidades, deixou 20 mil pessoas desabrigadas e 5 continuam desaparecidas. Esse pedido foi enviado com urgência pelo governo federal ainda em setembro do ano passado, porém, só foi examinado 5 meses depois. O crédito extraordinário que foi aprovado pelo Senado é uma modalidade de recurso adicional que é destinado ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Segundo o governo federal, os 360 milhões de reais devem ser distribuídos em 3 ministérios: da Defesa, da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Grande parte deste valor vai ficar com o Ministério da Integração. 211 milhões para ações da Defesa Civil de proteção e recuperação dos municípios afetados pelos desastres climáticos na região. Outros 26 milhões vão ser encaminhados para a defesa pelo trabalho de resgate, busca, salvamento e criação de um hospital de campanha. O restante do dinheiro, cerca de 123 milhões, vai ser enviado para aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar e estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social na região. Encerram nesta quinta-feira as inscrições para o Patrulha Agrícola e o auxílio emergencial aos produtores rurais de Porto Alegre atingidos pela forte chuva de janeiro. Os agricultores interessados podem fazer o cadastro preenchendo um formulário que está disponível no site da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política. Os serviços disponibilizados são atendimento com máquinas e equipamentos para o trabalho nas propriedades, além do fornecimento de kits de irrigação e de insumos para adubação. A Prefeitura vai atender aos produtores conforme uma análise técnica, em vistorias realizadas por servidores da Unidade de Fomento Agropecuário. Já os agricultores que sofreram com perdas na produção também podem solicitar o auxílio emergencial. O valor é de R$10 mil em parcela única, somente após a vistoria técnica e mediante ao laudo que ateste as perdas na produção. 12 resoluções que vão reger as eleições de 2024 foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dentre elas estão orientações para os candidatos, partidos, políticos, eleitores, entre outras. As eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro em todo o território nacional. Em alguns locais, a votação pode chegar ao segundo turno, que vai ocorrer no domingo 27 de outubro. Para este ano, 12 resoluções vão reger a escolha dos representantes municipais. As normas orientam os candidatos, partidos políticos e eleitores sobre as regras e diretrizes deste pleito. As resoluções foram criadas depois do órgão ouvir sugestões dos tribunais regionais eleitorais, dos partidos políticos, dos cidadãos, de universidades e também de entidades da sociedade civil durante audiências públicas, realizadas em janeiro de 2024. As normas tratam sobre o calendário, os atos gerais do pleito, os sistemas eleitorais, gestão e distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pesquisas eleitorais, reclamações e pedidos de direito de resposta, procedimentos de fiscalização e auditoria das urnas, registro de candidatas e candidatos, prestação de eleitorais, propaganda eleitoral, cadastro eleitoral e listas eleitorais, isto é,
um desdobramento da resolução sobre a propaganda eleitoral. As novas regras vão ser publicadas no Diário de Justiça eletrônico e vão poder ser consultadas no portal do TCE, na página das eleições 2024. O número de transplantes de órgãos, tecidos e medula teve um crescimento de aproximadamente 20% no Rio Grande do Sul em 2023. Foram realizados 2.240 procedimentos, enquanto em 2022 foram 1.867. O estado ocupa o 5º lugar no ranking dos estados brasileiros com maior número de doações. Nas outras colocações estão São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Os dados foram divulgados pela Central Estadual de Transplantes. Quando o assunto é emagrecimento, surgem diversas opções de dietas para tentar perder uns quilinhos na balança. E uma delas, tanto para perder peso quanto como um hábito para quem segue uma vida saudável, é o jejum intermitente. Vamos entender agora o que é essa dieta e os benefícios dela. Jejum intermitente está longe de ser mais uma dieta da moda. A estratégia de ficar um longo período sem se alimentar já é bem antiga, mas se popularizou na última década. A forma de ser feito é bem simples, como explica essa nutricionista. A ideia é tu intercalar períodos de uma alimentação normal, então horas ou dias da semana que tu vai te alimentar de forma normal, e tu vai intercalar, então, esses momentos com o período de jejum. Então, por exemplo, eu vou ficar comendo durante 8 horas, né? Então, a minha janela alimentar vai ser de 8 horas, e depois, nas outras 16 horas subsequentes do meu dia, eu ficaria, por exemplo, em jejum. E aí, depois, no outro dia, novamente. Então, tu vai intercalando períodos de jejum com períodos de alimentação. É preciso ter alguns cuidados nesse tipo de dieta. Durante a janela de alimentação é necessário ingerir os nutrientes que o corpo necessita. Do contrário, o jejum não vai trazer tantos benefícios. Não adianta, né, a pessoa ficar lá várias horas em jejum e depois, na hora que ela for comer, ela só comer alimentos que não são saudáveis, só porque ela já ficou diversas horas em jejum. Então, essas horas, esse tempo em jejum por si só, ele não traz benefício algum. Agora, se durante essa janela alimentar, né, então durante o momento ali que a pessoa vai se alimentar, ela cuidar do que ela vai comer, da quantidade do que ela vai ingerir, aí sim pode ser que ela tenha benefícios tanto para o emagrecimento quanto para questões de saúde. Para quem utiliza o jejum como aliado no emagrecimento, fique atenta à quantidade de calorias ingeridas durante a janela alimentar. Se o objetivo da pessoa for o emagrecimento, a gente sabe que tem que controlar a quantidade daquilo que a gente come para ficar naquele balanço energético negativo, né? Ou seja, ingerir menos calorias em relação àquilo que a gente gasta. Se isso for feito cronicamente, aí a pessoa pode ter sim esse emagrecimento. O que o jejum muitas vezes acaba ajudando nessa questão para indivíduos que estão buscando o emagrecimento é que, como tu encurta a tua janela alimentar, acaba que muitas vezes tu não consegue comer muito. Agora, se a pessoa, na hora que chega, né, o momento de se alimentar, ela acaba extrapolando na quantidade que ela come e também comendo só alimentos que não são saudáveis, fazer o jejum não vai adiantar de nada. A recomendação é sempre procurar a ajuda de um profissional que leve em conta os hábitos, a rotina e a viabilidade de adotar essa estratégia. Dessa forma, fica mais fácil estruturar uma rotina alimentar para que as necessidades nutricionais sejam atendidas. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.